A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nessa aula eu vou ministrar a lição número 11, que tem como título Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. Nós estamos estudando essa revista CPAD, caminhando aí para as últimas lições, e agora na lição número 11 vamos estudar esses dois livros que foram escritos por Lucas. Lucas era médico e também teólogo. Lucas tinha uma característica de ser também um historiador, alguém que dominava muito a língua grega, afinal de contas ele era grego, um grande erudito, um grande historiador e também um grande teólogo. Ele escreveu esses dois livros para apresentar a vida de Jesus, o ministério de Jesus, como que Jesus executou o plano de salvação e também o que aconteceu após Jesus subir aos céus, que os discípulos ficaram na terra e ali os discípulos foram usados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho, para que a mensagem de Jesus fosse espalhada pelo mundo inteiro. E Lucas registra esse início, tá? Lucas vai registrar o que acontece com os discípulos, com os apóstolos, com os crentes de maneira geral, logo ali no início da igreja primitiva. Então a gente tem aqui no começo do seu Evangelho, no começo do Evangelho de Lucas, ele coloca assim: tendo, pois, muitos compreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Então Lucas começa aqui apresentando o seu evangelho, no caso esse evangelho, o texto que ele escreveu, né, com um propósito, dizendo que foi feito uma pesquisa, que foi transmitido ali desde o princípio, ele registrou tudo isso. Quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, ele deixa bem claro que é uma continuação. Então a gente tem aqui em Atos, tá? Atos dos Apóstolos, isso aqui, a aula já começou, viu? Você que está me acompanhando aí já começou a aula. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então, ele fez o primeiro tratado, que é o Evangelho. Ele endereça, né, a Teófilo, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito aos apóstolos que escolhera. E ele vai continuar aqui a história. Então é uma continuação. Por isso que geralmente os livros de teologia, os teólogos de maneira geral, ensinam Lucas e Atos junto. Coloca assim Lucas Atos, como um livro só, tá? Volume 1 e volume 2. Isso é muito importante, é muito interessante fazer esse tipo de estudo. Na nossa lição aqui, você que está acompanhando, provavelmente você é professor da EBD ou aluno da EBD, usa a revista da CPAD, nós temos aqui uma abordagem que foca na questão do pentecostalismo. Então, a ênfase dessa lição é sobre a ação do Espírito Santo, tanto no Evangelho de Lucas, quanto no livro de Atos. E, no tópico 3, nós vamos ter aqui uma aplicação para os dias atuais. Então, nós temos, baseado em Lucas e Atos, um modelo pentecostal para os dias de hoje. Então, a ideia da lição é apresentar aí sobre a ação sobrenatural do Espírito Santo no ministério de Jesus, na igreja primitiva e na igreja nos dias de hoje. Então você que é professor da EBD já leu a revista, já deu uma estudada, aqui no EBD em Foco a gente já postou o primeiro vídeo, que é usando o slide em PowerPoint. Então se você já viu esse vídeo, você vai ver agora um vídeo que eu vou destacar alguns pontos. Esse vídeo aqui é o vídeo de destaque do EBD em Foco. Você já entendeu a ideia da lição, talvez ficou uma ou outra dúvida, e nesse vídeo eu procuro tirar as dúvidas que os irmãos me enviaram nos comentários, no WhatsApp, tirar essas dúvidas e também me aprofundar dentro dos tópicos que eu achei mais interessante, indicar materiais para você estudar e se aprofundar mais na lição. A lição em si, dividida em 3 tópicos, ela, do meu ponto de vista, deve ser abordada na sequência. Então, você que
já deu uma estudada, entendeu que ela tem uma sequência lógica. E você deve abordar essa lição dentro dessa sequência. Tópico 1 sobre o Evangelho de Lucas, tópico 2 sobre o livro de Atos, tópico 3 sobre o modelo pentecostal para a igreja nos dias atuais. E aqui nesse vídeo eu não vou me aprofundar muito assim dentro do Evangelho de Lucas, fazer essa abordagem geral do Evangelho de Lucas e do livro de Atos. Eu vou deixar na descrição do vídeo outros vídeos para você se aprofundar dentro desse tema. Então, na descrição desse vídeo aqui, você vai encontrar o primeiro vídeo que eu já fiz, usando o slide. Você vai encontrar os vídeos extras que nós temos dentro do site DBD em Foco, dos cursos que a gente tem lá, que são fechados para assinantes. Eu vou liberar aqui, então, alguns vídeos que são exclusivos de assinantes do DBD em Foco. Eu vou liberar para você assistir e aprender esse tema. Então lá vai falar de Atos dos Apóstolos, Lucas, nesses vídeos, sobre o movimento pentecostal ali na Rua Azusa. Então você vai ter uma aula completa, assim, bem interessante, muito conteúdo para você aprender esse tema. Então na descrição do vídeo você vai ver o link para assistir dentro do site DBD em Foco essas aulas extras que complementam muito o conteúdo aqui. Esse vídeo aqui eu vou destacar mais o tópico 3, o tópico 2 sobre a promessa do Espírito Santo e o tópico 3 que fala sobre o movimento pentecostal para os dias atuais. Então eu vou falar sobre batismo no Espírito Santo, vou mostrar aqui as duas principais visões do batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, tanto faz. Vou falar sobre a evidência do dom de línguas. Nessas duas visões elas têm pontos positivos e pontos negativos. No meu primeiro vídeo eu apresentei essa outra visão, que é um pouco diferente da visão do pentecostalismo tradicional. Alguns irmãos ficaram ali na dúvida, e eu vou aqui apresentar de maneira mais detalhada. Então você vai ter mais detalhado aqui a explicação que eu fiz no primeiro vídeo, até mesmo para tirar todas as dúvidas. Saiba que aqui, assim, no EBD em Foco, a gente tem o propósito de questionar as coisas, levantar alguns questionamentos. Não é que a gente está sendo rebelde, duvidando das doutrinas, querendo trazer novas doutrinas para a Assembleia de Deus. Não é isso, tá? Não é isso, a ideia não é essa. A ideia é que nós, como educadores cristãos, quem está me acompanhando é a grande maioria que trabalha com educação cristã, nós possamos ter a mentalidade aberta para ver visões diferentes e falar assim, olha, tem essa e essa visão, nós seguimos essa por esse e esse motivo. A ideia é essa, que você apresente para o seu aluno, porque você tem que entender que os dias de hoje são muito diferentes dos dias de antigamente. Antigamente, o crente ia só em uma igreja, ele não visitava outras igrejas, ele só ia em uma igreja, ele não tinha internet para assistir coisas de outras denominações e outras doutrinas. A televisão, quando ele assistia algum programa evangélico, era da sua igreja, quando ele ouvia alguma rádio, era da sua igreja. Antigamente era assim, hoje não, hoje é diferente. Hoje o crente vai na sua igreja, mas na semana que vem ele vai na outra. Depois ele visita a IBD de outra igreja, depois ele assiste vários vídeos no YouTube com pensadores diferentes, com teologias diferentes, com teólogos que pensam diferente da Assembleia de Deus. Então, o teu aluno da IBD, e se você é pastor, as tuas ovelhas, elas estão sendo bombardeadas o tempo todo com visões diferentes. Então, se você não apresentar essas visões nas suas aulas, nas suas pregações, nos cursos de ensino, se você não apresentar e ser transparente, olha, apresentar que nós temos essa e essa e essa, nós seguimos essa por isso, por aquilo, você pode perder. Assim, não vou dizer a perder membros, né, porque não é uma disputa de membros, mas você vai perder espaço dentro dessa questão, porque o seu trabalho é importante, de educador, de pastor, e quanto mais pessoas estiverem participando do seu trabalho, é melhor. Então a mentalidade aberta vai te ajudar a crescer no ministério, seja como professor de EBD, como pastor, como educador cristão de forma geral e como pregador. Então a gente tem que ter essa mentalidade aberta e apresentar visões diferentes das principais doutrinas. Não é ser rebelde, não é querer mudar a doutrina, não é nada disso. É nós sabermos que existem sim visões diferentes e que muitas delas são coerentes e a gente tem que tratar com respeito cada uma. Bem, então vamos lá. Dentro do tópico 1, fala assim, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo do Ministério de Cristo. Então, como eu falei, eu não vou me aprofundar muito no tópico 1, tem um vídeo eu falando de Lucas, você pode assistir. Aqui na lição a gente tem uma ênfase na questão do Espírito Santo na vida de Jesus. Então Jesus, como homem, como ser humano, ele dependeu do Espírito Santo.
ele mostrou, através do exemplo prático, como que o crente deve depender do Espírito Santo. Então, tudo que Jesus fazia era segundo a vontade do Espírito Santo. No seu batismo, o Espírito Santo aparece ali, né, no formato de pomba. Tem a voz que fala, eis o meu filho amado. Então, ali Deus, né, já mostra que Jesus é igual a ele, chamando de filho. Logo em seguida, Jesus é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ali no deserto, um questionamento que o diabo faz para Jesus é: se tu és o filho de Deus, faça tal coisa. Então, o diabo está questionando a divindade de Jesus, porque lá no batismo foi garantido que Jesus é filho de Deus. Lá no deserto, agora o diabo começa a questionar essa divindade. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, vence Satanás pelo poder da palavra. Então aqui a gente observa que o ministério de Jesus por completo foi guiado pelo Espírito Santo, tanto que a passagem que ele lê de Isaías, né, o Espírito do Senhor é sobre mim. Então ele está o tempo todo na dependência do Espírito Santo. Então se Jesus, o Filho de Deus, dependeu do Espírito Santo, imagina eu e você. É uma lição prática para nós. Temos que depender do Espírito Santo em tudo na nossa vida. Essa é a lição prática mesmo do tópico 1. O tópico 2 é onde eu quero me aprofundar um pouco mais, que é sobre Atos dos Apóstolos. Tem a aula sobre Atos aqui na descrição do vídeo, e eu vou enfatizar aqui a questão do batismo com o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. De acordo com o escritor da revista, logo no tópico 2.1, o autor ratifica que o derramamento do Espírito Santo era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Então aqui já fica bem claro que ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, está relacionado a fazer a obra missionária, está relacionado a pregar o Evangelho, está relacionado a uma atitude, uma ação. A palavra poder, do grego dunamis ou dinamis, de onde vem a palavra dinâmica. Dinâmica na física tem a ver com força, movimento. Então, o poder do Espírito vai motivar, vai levar os apóstolos, os discípulos, os crentes da igreja primitiva a pregar o Evangelho com ousadia. Milagres vão acontecer. Então, o derramamento vem com esse poder, né, que é para capacitar os crentes para a evangelização. A gente não pode perder isso de vista, porque dentro do movimento pentecostal, muitas vezes as pessoas têm enfatizado aquele mover do Espírito dentro da igreja, onde pessoas falam em línguas, pessoas caem, tem profecia, tem tudo aquilo. Enfim, eu não estou criticando nem dizendo que aquilo é correto, não é o caso. Muitos crentes se prendem nisso, esquecem que o verdadeiro poder do Espírito Santo, a verdadeira capacitação do Espírito Santo, o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, como você queira entender, é algo que deve resultar numa vontade de pregar o Evangelho, de testemunhar a Cristo. Isso é o resultado do mover do Espírito Santo na vida do crente. A evidência principal do batismo com o Espírito Santo não são as línguas estranhas. A gente vai falar daqui a pouco dessa questão das línguas de maneira mais detalhada. Mas a evidência externa principal do batismo com o Espírito Santo é vontade de pregar o Evangelho, é ação, é testemunho diário. Então o crente ele tem que viver essa vida contínua, sendo cheio do Espírito Santo. Como Paulo fala ali em Efésios, acho que é Efésios 2,18, eu até anotei aqui, né, só para falar, Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. A palavra original do grego dá a entender que é um enchimento contínuo. Então o crente tem que estar continuamente buscando ser cheio do Espírito Santo. Agora eu quero falar exclusivamente sobre o batismo com o Espírito Santo. O que a Bíblia diz acerca do batismo? Quais são as principais visões acerca do batismo com o Espírito Santo? E como que nós devemos tratar esse tema nos dias de hoje? Eu vou partir do princípio aqui que os dons espirituais são para a atualidade, para os dias de hoje. Não vou argumentar, não cabe aqui o espaço para argumentar sobre a questão do cessacionismo. Alguns acreditam que os dons espirituais foram lá para a igreja primitiva e não vale para hoje. Então, dom de língua, dom de curar, dom de profecia, isso tudo ficou para lá, não vale para hoje. Eu não vou debater essa ideia. Eu vou considerar que os cessacionistas estão errados, né? Nesse vídeo aqui, vou considerar que estão errados. E eu vou abordar somente a visão que acredita que os dons espirituais são para os dias de hoje. Tem muitas igrejas que acreditam nessa visão.
tá, que defendem essa visão. Não somente a Assembleia de Deus ou as igrejas pentecostais. Muitas igrejas renovadas, tem a Batista renovada, Batista carismática, tem algumas presbiterianas, enfim, muitas igrejas aderiram ao pentecostalismo de uma forma um pouco diferente do pentecostalismo clássico. Entenda uma coisa, quando eu falar pentecostalismo clássico, aqui eu estou me referindo à visão da Assembleia de Deus. Essa visão da Assembleia de Deus, oficial da Assembleia de Deus, do pentecostalismo clássico, defende a ideia de que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder que vem após a salvação, tem como evidência externa falar em línguas estranhas e capacitar o crente para pregar o Evangelho e ter mais ali comunhão com Deus e receber os dons espirituais. Então essa é a visão do pentecostalismo clássico. Batismo com o Espírito Santo, um revestimento de poder que vem após a salvação. As igrejas que geralmente aderem ao pentecostalismo, eles fazem uma pequena modificação. Eles acreditam na atualidade dos dons, as igrejas mais tradicionais acreditam na atualidade dos dons, buscam os dons espirituais, falam em línguas, mas tem uma pequena diferença. Para eles, o batismo com o Espírito Santo acontece no momento da salvação. E não necessariamente a pessoa fala em línguas, todo crente batizado com o Espírito Santo. Então já são duas visões diferentes que eu vou abordar aqui, vou detalhar sobre elas, mostrar as passagens bíblicas e fazer aqui uma análise das duas e ver qual é a mais coerente, vamos dizer assim. Não vou bater o martelo e falar essa aqui, ponto final. Não, a ideia não é essa. Então, vamos lá. Quando a gente fala do derramamento do Espírito Santo, a promessa ela vem lá do Antigo Testamento. Eu vou citar as passagens, mas não vou ler, por falta de tempo aqui, por causa do vídeo. Às vezes eu preparo um vídeo com um slide, vou passando os versículos, fica mais dinâmico. Só que como eu não preparei assim, eu vou só citar as passagens, você anota aí. Então a gente tem Isaías 44:3, tá, que fala sobre o derramamento do Espírito Santo. Ezequiel 39:29 e Joel 2:28. Então são algumas passagens do Antigo Testamento que vão falar de maneira explícita sobre o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Isso é Antigo Testamento. Isaías 44:3, Ezequiel 39:29 e Joel 2:28. A promessa, ela continua no Novo Testamento, nos Evangelhos, quando Jesus está ali no seu ministério. A gente tem Mateus 3:11, que fala do batismo com o Espírito Santo, Marcos 1:8, Lucas 3:16 e João 1:33. A gente tem o contexto ali de Jesus sendo batizado, né, por João Batista, e ali João Batista já fala, né, que aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sobre essa questão do Espírito Santo e fogo, eu vou deixar na descrição do vídeo um vídeo que eu falo sobre isso. Tá? Um link aqui que eu falo sobre isso, porque tem duas visões. Alguns dizem que fogo ali é purificação e outros dizem que fogo é condenação, é juízo. Então eu argumento ali e vou adiantando, eu defendo a ideia que é purificação e não juízo. Mas depois você assiste o vídeo lá. Então a gente tem essa promessa nos evangelhos, que os crentes serão batizados com o Espírito Santo. Essa promessa ela é reforçada por Jesus em Atos dos Apóstolos, Atos 1:5. Em Atos 1:5, o próprio Jesus, estou aberto aqui em Atos, né? Então o próprio Jesus vai reforçar essa promessa de que eles serão batizados com o Espírito Santo. Fala assim, ó. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, aqui é uma passagem de Atos que usa o termo batizado com o Espírito Santo. O povo vai esperar esse batismo com o Espírito Santo, esse revestimento de poder. A gente vai para Atos 2. Atos 2 fala assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, eles estavam reunidos, de repente veio um som, no caso veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Uma passagem muito conhecida de todos os crentes pentecostais, assembleianos principalmente. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Então, o que a gente observa? Nesse momento, o Espírito Santo é derramado. E os crentes que recebem esse poder, esse derramamento, eles já eram salvos. Então, a gente
entende que aqui já eram pessoas crentes, pessoas salvas em Cristo Jesus, que andaram com Jesus, que conheceram Jesus. Jesus já tinha soprado o Espírito Santo sobre eles. E eles receberam um derramamento sobrenatural do Espírito Santo, falaram em línguas. Falaram línguas, foram cheios do Espírito, falaram em línguas. E logo após isso, Pedro, que era medroso, que negou Jesus, que não tinha fé, Pedro, cheio do Espírito Santo, prega o Evangelho. E mais de 3.000 almas, ou quase 3.000 almas na verdade, né? O texto vai dizer que quase 3.000 almas se converteram. Então a gente tem aqui uma mudança radical na vida de Pedro após receber esse revestimento de poder. A gente tem depois uma outra passagem que vai falar de alguém recebendo o batismo com o Espírito Santo, sendo cheio do Espírito Santo. Na verdade, o texto, né, Atos 8,17. Atos 8,17, se a gente for observar de maneira detalhada, em Atos 2, o texto não fala batizado com o Espírito Santo, fala que eles foram cheios. Mas não há dúvida nenhuma. Até mesmo os teólogos mais tradicionais, o N. Gruden, está aqui o Teologia Sistemática do N. Gruden, né, que ele é batista, eles entendem que o que Jesus chamou de batismo com o Espírito Santo em Atos 1,5, que também está lá nos Evangelhos, de fato aconteceu em Atos 2. Isso aqui, de fato, foi o batismo com o Espírito Santo. Tá? Bem claro isso, é o cumprimento dessa promessa. Então, em Atos 2, eles são batizados com o Espírito Santo. Apesar do texto falar que eles foram cheios do Espírito Santo, mas aqui foi o batismo, aquela promessa de batismo que aconteceu. Em Atos 8:17, acontece também ali em Samaria. Então, eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então, aqui em Samaria, os crentes samaritanos também foram cheios do Espírito Santo após uma imposição de mãos. A gente tem também em Atos 10, 44 a 46. Pedro, ali em Cornélio, na casa de Cornélio, também, né? Fala assim, dizendo Pedro, ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam uma palavra, e os fiéis, que eram da circuncisão, todos quantos haviam vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios. Então aqui a gente tem crentes gentios, que não eram judeus e nem samaritanos. Então, gentios, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E a gente tem uma passagem em Atos 19, versículo 6, deixa eu ver aqui, Atos 19, versículo 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então a gente tem essas 4 passagens que registram o derramar do Espírito Santo sobre pessoas que elas foram cheias do Espírito e falaram em línguas. Tem algumas diferenças nessas passagens, eu quero destacar aqui algumas diferenças. Vamos lá. As passagens que nós temos línguas. Atos 2 tem línguas. Atos 8 não tem línguas, tá? Não tem. O que vai ter línguas é Atos 10, 44, que tem línguas também. E Atos 19, 6 tem línguas e profecias. Tem os dois, tá? Atos 19, 6 tem línguas e profecias. Então, das 4 passagens, 3 o texto diz que teve línguas. Das 4 passagens, a gente tem 2 que o povo já era salvo. Que no caso foi em Atos 2, que o povo já era salvo, eram salvos. E Atos 8, 17, que os samaritanos também já eram salvos. Atos 10, o povo não era salvo antes, eles se converteram naquele momento. Então, no momento da conversão, eles receberam o Espírito Santo. E em Atos 19, tudo indica também, é a mais polêmica, mas tudo indica que eles também não eram salvos. Aqueles discípulos lá de Éfeso, eles nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo e eram batizados no batismo de João. Tudo indica que eles estavam vivendo no Antigo Testamento ainda. Então eles ainda estavam na mente que o Messias não tinha vindo, que só conhecia a história de João. Aí o versículo 5, a 19:5 fala assim, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles receberam o batismo nas águas. No versículo 5, eles foram batizados em nome de Jesus, receberam o batismo nas águas. E no versículo 6 fala, impondo-lhes
Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então, eles foram batizados nas águas e depois Paulo impôs as mãos, eles receberam o Espírito Santo. Então, também esse pessoal aqui em Éfeso era um povo que não era salvo e se converteu e logo em seguida foi batizado com o Espírito Santo. Então a gente tem duas passagens que eles já eram salvos antes, receberam depois, e tem duas que o povo se converteu na hora que recebeu o Espírito Santo. O que a gente tem que entender aqui? Que na visão pentecostal clássica, o salvo em Cristo Jesus já tem o Espírito Santo. O salvo em Cristo Jesus, ele já tem. Ele já é salvo, se ele morrer ele vai para o céu, ele tem o Espírito Santo está com ele. Isso é consenso entre os teólogos pentecostais, né, que o salvo em Cristo já tem o Espírito Santo. O salvo já tem o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma bênção que vem após a salvação, com base nessas passagens aqui. Eu li. Vem após a salvação como revestimento de poder para capacitar o crente para pregar o Evangelho, ter mais comunhão com Deus e receber os dons espirituais. Com relação aos dons espirituais, tem um texto aqui da revista da Escola Dominical, do Stanley Orton, tá? Do livro dele, Doutrinas Bíblicas. A CPAD publica esses textozinhos e ele coloca assim, ó, o Stanley Orton, que é um grande teólogo da Assembleia de Deus. O batismo é a porta de entrada dos vários ministérios espirituais, chamados dons do Espírito. Então, apesar de nós não termos muito claro na Bíblia sobre dons espirituais, se os dons podem ser recebidos antes de ser batizado com o Espírito Santo ou depois de ser batizado com o Espírito Santo, parece que o entendimento dos teólogos assembleianos é que você tem que ser batizado com o Espírito Santo para buscar os dons espirituais. Essa é a visão pentecostal clássica. Então a gente não tem isso explícito, mas parece que acredita dessa forma. Pode ser que um outro teólogo vai divergir desse pensamento. Daqui a pouco a gente volta para esse ponto aí dos dons espirituais também. Então tá, a gente tem uma outra passagem que fala sobre ser batizado no Espírito Santo, que ela se encontra, está aqui no livro do N. Gruden, vou ler aqui, que está mais fácil, fala assim, ó, 1 Coríntios 12, 13, tá? Vou trazer esse livro aqui mais para perto. Ele vai dizer assim: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Então aqui, de acordo com 1 Coríntios 12, 13, todos os crentes são batizados com o Espírito. Então é uma outra passagem bíblica que usa esse termo batizado com o Espírito Santo. O que essa passagem está querendo dizer? Será que ela está querendo dizer que todo mundo já é batizado com o Espírito Santo? Os teólogos pentecostais interpretam essa passagem da seguinte maneira, que dentro do contexto de Atos dos Apóstolos, que eu até anotei aqui, né, dentro do contexto de Atos dos Apóstolos, Paulo, no caso Lucas, usa a palavra batismo no Espírito Santo. Lucas escreveu Atos, certo? Ele usa a palavra batismo no Espírito Santo num contexto missiológico, de missão, capacitação para fazer missões. Já Paulo, no contexto das suas cartas, ele vai falar de soteriologia, tem a ver com salvação. Então Paulo e Lucas não estão tratando do mesmo tema. Entenda isso. Paulo está falando do batismo no Espírito Santo, se referindo ao momento que o crente se converte, é regeneração, ele se torna uma nova criatura. E Lucas está falando de o batismo do Espírito Santo como um revestimento de poder que vem após a salvação, como capacitação para fazer missões. Então a gente tem dois usos diferentes do mesmo termo que é batismo com o Espírito Santo. Então, na teologia pentecostal, entende-se que o batismo com o Espírito Santo, que da maneira que a gente usa no cotidiano, é usando o termo de Lucas, que está registrado em Atos dos Apóstolos, como uma segunda bênção que vem após a salvação. Certo? Então, essa é a visão pentecostal. E esse batismo com o Espírito Santo, que vem após a salvação, tem como evidência externo falar em línguas estranhas, porque isso é presente em pelo menos das 4 passagens registradas, pelo menos 3 a gente vê línguas. Agora eu vou apresentar a outra visão. A visão mais clássica sobre isso, sobre esse tema, das igrejas batistas, muitas vezes presbiterianas renovadas, eles pensam assim: de acordo com a passagem de 1 Coríntios 12, 13, que eu li aqui, né, em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, eles entendem aqui que todo crente salvo já é batizado com o Espírito Santo.
ou seja, o batismo com o Espírito Santo acontece no momento da salvação. Isso aqui é uma doutrina deles. Eles acreditam dessa forma. Todo crente já é batizado, basicamente eles dizem que é a mesma coisa que salvação, é ser mergulhado no Espírito. Você aceitou Jesus, você recebe o Espírito Santo, mergulhou no Espírito, você foi batizado com o Espírito Santo. Então eles entendem dessa forma. Como que eles explicam as passagens de Atos? Então, as passagens de Atos 2, 8, 10 e 19. Como que eles explicam essas passagens? Segundo o N. Gruden, essas passagens elas se referem a uma transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, da Antiga Aliança para a Nova Aliança. Ele coloca assim, ó: o dia de Pentecostes foi o ponto de transição entre a obra e ministério do Espírito Santo na Antiga Aliança e a obra e ministério do Espírito Santo na Nova Aliança. Em um outro trecho ele fala basicamente a mesma coisa. O dia de Pentecostes foi sem dúvida um momento extraordinário de transição em toda a história da redenção registrada nas Escrituras. Foi um dia singular na história do mundo, porque naquele dia o Espírito Santo começou a atuar entre o povo de Deus com o poder da Nova Aliança. Este livro aqui, Teologia Sistemática, do N. Gruden. Então, o N. Gruden, ele vai colocar aqui, ele sintetiza o pensamento dessas igrejas que são renovadas, que acreditam na atualidade dos dons, mas eles interpretam as passagens de Atos do derramado do Espírito Santo como uma transição do Antigo para o Novo Testamento, um evento singular que não se repetiu. Aí você fala assim, não, mas se repetiu, que a gente vê em Atos 2, 8, 10 e 19. Como que eles interpretam essas repetições? Interpretam assim, em Atos 2, foi na Judéia, foi para os crentes, principalmente os judeus que se converteram logo no início da igreja primitiva. Em Atos 8, foi em Samaria. Isso aqui aconteceu para que os crentes da Judéia não ficassem pensando que os crentes de Samaria seriam inferiores, porque existia uma rixa entre judeus e samaritanos, e Deus está mostrando assim, olha, da mesma forma que eu derramei o meu Espírito para vocês, mostrando que agora a gente está na nova aliança, eu também derramei sobre os samaritanos. Não existe mais rixa entre vocês, vocês são o mesmo povo. E depois eu derramei também sobre os gentios em Atos 10, porque eu estou mostrando que a promessa também é para os gentios. Então a gente vê o cumprimento da promessa ali na Judéia, em Samaria e entre os gentios, que representa até os confins da terra, já relacionado àquela ordem de Jesus de pregar o evangelho para todos. E em Atos 19, a gente tem também o derramado do Espírito Santo. O povo que estava ali também eram gentios, talvez tinha alguns judeus, muito provavelmente uma mistura de gentios com judeus, mas eles receberam ali o Espírito Santo no momento da salvação. Tem essa característica também, que eles se converteram e receberam o Espírito Santo, e além de línguas também teve profecias. Então essa é a interpretação dos crentes mais tradicionais, que tem essa outra visão do batismo com o Espírito Santo. Voltando para entender melhor. Eles entendem que o batismo com o Espírito Santo acontece no momento da salvação, e a pessoa se converte, ela recebe o Espírito Santo, é batizada com o Espírito Santo, e as passagens de Atos que falam do derramado do Espírito Santo simboliza a transição da antiga aliança para a nova aliança, somente isso, foram eventos singulares que não se repetiram na história, não tem repetição. E o crente, após ele se converter, ele pode buscar mais de Deus, orar, jejuar, buscar mais do Espírito Santo, ter mais intimidade com Deus e receber dons espirituais. Pode ser dom de língua, dom de profecia, dom de cura, dom de, enfim, de ensinar. Os dons espirituais estão para todos os crentes que buscam. Então, eles preferem usar o termo cheios do Espírito Santo para explicar as experiências espirituais após a salvação. Então, do ponto de vista mais tradicional, quando alguém que já é crente recebe um renovo do Espírito, poder do Espírito na vida, fala em línguas ou profetiza, eles não interpretam isso como um batismo do Espírito Santo que vem após a salvação. Não. Eles interpretam isso como um crente que buscou ser cheio do Espírito Santo e Deus está dando uma capacitação para esse crente para realizar uma obra específica, seja ensinar, seja pregar, seja curar, seja visitar os doentes, que a Bíblia fala de dom de misericórdia. A gente não pode ficar preso só nos 9 dons ali de Coríntios, né? 1 Coríntios 12, né?
A gente não pode ficar preso naqueles 9 dons. A Bíblia fala de muitos dons. Eu já ensinei muito sobre dons no EBD em Foco, meus vídeos por aí. E eu sempre falo das listas de dons que a gente tem no Novo Testamento. São muitos dons, tem mais de 30 dons citados. Então a gente tem, assim, que o crente pode buscar esses dons. Então esse revestimento de poder que vem após a salvação, ele pode sim acontecer, mas ele não é o batismo com o Espírito Santo. Ele é algo que, uma capacitação específica que Deus está dando para aquele crente. Então essas são as duas visões, que do meu ponto de vista, elas acabam chegando quase que no mesmo ponto. Todas duas entendem que o crente após a salvação pode sim ser revestido de poder. A diferença é que os pentecostais clássicos entendem que aquilo ali é o batismo com o Espírito Santo. Os clássicos não, os pentecostais clássicos, né? E os crentes mais tradicionais entendem que é simplesmente Deus enchendo o crente do Espírito Santo para uma obra específica. Tá? Então, basicamente a gente tem o mesmo evento, mas com nomenclaturas diferentes. Agora, por que a gente deve optar por um ou outro pensamento? Alguém pode falar, não, mas a gente tem que decidir por um ou outro pensamento. Eu vou citar aqui alguns problemas que eu vejo nessa visão pentecostal clássica, visão da Assembleia de Deus. Mais uma vez, não estou fazendo uma crítica para a Assembleia de Deus mudar, não é nada disso. Quais são os problemas que a gente encontra nessa visão? Eu vou citar algumas aqui, alguns problemas. Primeiro, tá? Essa visão, ela tem uma certa tendência, eu estou falando de situações práticas, de dividir os crentes em duas categorias. Crentes batizados com o Espírito Santo e crentes não batizados com o Espírito Santo. Parece que dentro da Assembleia de Deus existe essa divisão, fica subentendido que tem essa divisão. Parece também que os crentes que não são batizados, eles são tratados como inferiores, como alguém que não buscou o suficiente, que não foi revestido de poder, não fala em línguas. Então a gente tem aí um certo probleminha, porque né, aquele crente que é batizado com o Espírito Santo, ele é considerado mais espiritual, não, eu sou mais batizado com o Espírito Santo, eu falo em línguas. Então existe uma situação prática. A Bíblia condena isso? Condena. A gente não tem isso na palavra de Deus. Mas numa situação prática, isso acaba acontecendo. Isso é um problema. Na visão, a outra visão, a tradicional, né, dos renovados, essa divisão não acontece. Porque eles entendem que todos os crentes são batizados com o Espírito Santo e alguns crentes buscam mais e crescem na vida espiritual. Então tem a ver com crescimento espiritual. É meio que o crente que está ali buscando mais, ele vai ter mais do Espírito, o que está buscando menos vai ter menos, mas cada um tem o seu papel no reino de Deus e não necessariamente existe essa divisão tão clara assim, eu sou batizado, eu não sou batizado. Então, parece que esse problema não tem tanto assim. Um problema de ordem prática. Outra coisa, em relação às línguas. É obrigatório receber línguas no batismo com o Espírito Santo? Há quem diga que não. Há quem diga que não. Considerando a visão do pentecostalismo clássico, as línguas sim, são obrigatórias. Na visão tradicional, eles entendem as línguas como um dom espiritual e não como algo, uma evidência do encher do Espírito Santo. Então a pessoa pode ser cheia do Espírito Santo e receber o dom de curar. Ela pode ser cheia do Espírito Santo e receber o dom de profetizar. Ela pode ser cheia do Espírito Santo e receber o dom de línguas. Então o dom no caso línguas, é um dom que a pessoa pode receber ou não. Na visão pentecostal, fica a dúvida. A língua que a pessoa fala ali, ela é algo contínuo na vida do cristão ou é algo pontual, que ele só fala no momento que ele é batizado? Nós não temos uma passagem bíblica explicando isso. Então a gente tem aí um certo probleminha, porque alguns teólogos, alguns pastores da Assembleia de Deus vão falar assim, não, você fala em línguas uma vez e tem que continuar falando. Outros vão falar assim, não, você fala em línguas uma vez e pronto. Foi só aquele dia, não necessariamente você vai continuar falando. Então tem esse problema que a gente não sabe resolver. Não tem solução. Não está na Bíblia. Não tem. Não está. Então essa questão das línguas acaba sendo um problema. E tem muitos crentes que não falam em línguas, e aqui entra uma questão. Como a língua é a evidência externa, muitos crentes não falam em línguas, mas faz tudo na igreja. Sabe, ele evangeliza, ele prega, ele ensina, ele ajuda os necessitados, visita os doentes, visita os presidiários. É muito ativo na igreja. Aí você vai dizer que esse crente não é batizado com o Espírito Santo? Eu acho que é um problema aí, né?
Se o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação para fazer a obra, para pregar o Evangelho, para dar testemunho de Cristo, a pessoa faz tudo isso e ela não fala em línguas e você dizer que ela não é batizada, então acaba sendo um probleminha. Então eu vejo um ponto negativo essa questão de enfatizar tanto a língua como evidência. Para mim a evidência é o testemunho de Cristo, a pregação do Evangelho. Um outro problema é que, assim, a gente não vê nas cartas de Paulo, quando a gente lê Paulo, Pedro, João, uma orientação para os crentes pedirem o batismo com o Espírito Santo. Paulo nunca fala assim, olha, vocês aí, crentes da Galácia, peçam o batismo com o Espírito Santo para que vocês possam falar em línguas. Não. Paulo não fala isso. Pedro não escreve sobre isso. A gente não vê uma orientação. Eu penso assim, que se pedir batismo com o Espírito Santo fosse algo tão importante como é enfatizado hoje, como uma segunda bênção, que o crente tem que ter, com a segunda bênção e tal, se isso realmente fosse tão importante, nós teríamos várias passagens, tanto em Atos como nas cartas, falando para os crentes pedirem o batismo com o Espírito Santo. E a orientação que nós temos é que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. A gente vê Pedro pregando cheio do Espírito Santo. Atos 4:8, Atos 4:31, vai falar de Pedro cheio do Espírito Santo. Os crentes cheios do Espírito Santo. Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho, mas encheios do Espírito Santo. A não ser que você entenda que esse cheio do Espírito Santo é o batismo com o Espírito Santo. Se você tiver esse entendimento, aí é outra história. Mas parece que não. Parece que a questão do crente ser cheio do Espírito Santo é algo contínuo na vida do crente, não uma experiência pontual. Não, é algo contínuo. Então, assim, a gente não vê nenhuma passagem bíblica, não tem nenhuma passagem bíblica onde os apóstolos estão falando para os crentes buscarem o batismo com o Espírito Santo. Mas fala mais da questão de uma vida contínua de comunhão com o Espírito Santo. Quando Paulo fala sobre dons espirituais, ele também vai relatar, ali citar alguns dons, ele vai dizer que cada um tem um dom específico. Então, Paulo não fala de ser batizado com o Espírito Santo para receber os dons. Ele até chega a questionar, falam todos em línguas? Todos profetizam? Todos fazem isso? Todos pregam? Então ele, claro que não, são perguntas retóricas, porque cada um tem um papel específico, então cada um tem um dom específico. Então não necessariamente todo mundo tem que fazer tudo, ou a língua é obrigatória para todo mundo. Enfim, e Paulo não vincula os dons espirituais a ser batizado com o Espírito Santo, então dá a entender que os dons são para todos os crentes. Tá? E outra coisa é a falta de apoio no contexto histórico da igreja. A falta de apoio. Assim, no decorrer da história, a gente tem casos pontuais de crentes que foram cheios do Espírito Santo e até falaram em línguas. Existe sim registro histórico disso, de algumas pessoas, casos pontuais. Mas nunca foi uma posição oficial da igreja. Essa doutrina do batismo com o Espírito Santo como um revestimento de poder que vem após a salvação, ela não há registro na história que ela foi defendida pelos pais da igreja, pela igreja medieval, pelos reformadores. Ela começa em 1906, na Rua Azusa. Tem um contexto histórico um pouco antes ali, mas enfim, basicamente se consolida em 1906. O fato de uma doutrina ser nova não invalida ela. Não estou dizendo que ela está errada pelo fato de ser uma doutrina nova. Boa parte das doutrinas cristãs foram desenvolvidas no passado tempo. A doutrina da Trindade, a doutrina da divindade da humanidade de Jesus. Isso foi consolidado com o passar do tempo nos concílios que aconteceram na igreja. Então, o fato da doutrina ser recente não torna ela inválida. Só que quando a gente olha para o passado, a gente olha para Charles Spurgeon, foi um grande pregador, ganhou centenas e milhares de almas para Jesus. John Wesley, que diz que pregava 3 vezes por dia, atravessava rio nadando para pregar o evangelho. A gente tem Jonathan Edwards, a gente tem João Calvino, a gente tem Martinho Lutero, a gente tem Jacó Arminio, a gente tem grandes teólogos que não tinham essa visão dos pentecostais clássicos e mesmo assim foram grandes homens de Deus, pregaram o evangelho, ganharam almas. A gente não pode negar que o Espírito Santo não estava agindo na vida dele com dons espirituais. A gente não pode dizer que eles não eram cheios do Espírito Santo. Então a gente não tem registro deles falando em línguas, mas eles foram homens cheios do Espírito Santo e pregaram o Evangelho. William Carey saiu da Inglaterra, foi para a Índia, nunca mais voltou para a Inglaterra, ficou lá,
fez uma revolução na Índia pregando o Evangelho. Entende? Isso tudo foi o que? Movido pelo Espírito Santo. Então, não dá para a gente querer analisar tudo dentro da nossa doutrina fechada e dizer que tem que ser assim, ponto final. Não, tem outras visões e elas também são importantes. A gente tem que respeitar essas visões e respeitar o contexto histórico da igreja que não desenvolveu essa doutrina e mesmo assim o evangelho continua sendo pregado. Então mesmo assim Deus continua agindo. Talvez, né, esse mover do Espírito Santo que aconteceu na Rua Azusa e continua acontecendo nos dias de hoje, ele esteja de fato relacionado a um reavivamento, talvez não, com certeza, um reavivamento do povo de Deus para buscar mais de Deus. Então o movimento pentecostal ele não é um movimento ruim, não é um movimento errado, não é um movimento herege, nada disso. O movimento pentecostal foi sim um movimento levantado por Deus. Apesar de interpretações teológicas diferentes, eu defendo a ideia de que o movimento pentecostal ele teve e tem até hoje um papel importantíssimo no avivamento da igreja, na expansão do evangelho. A gente vê a Assembleia de Deus espalhada por tudo quanto é lugar, nas roças, tudo quanto é lugar, tem uma Assembleia de Deus. Por quê? Porque os crentes, movidos pelo Espírito Santo, foram pregar o Evangelho. Ah, Epson, mas eles não têm um entendimento errado? Vamos supor que você pode falar isso, né? Esse entendimento do batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, se ele for um entendimento errado, isso não invalida a experiência na vida deles? Não, não invalida. Não invalida. O fato do crente acreditar que ele vai ser batizado com o Espírito Santo como uma segunda bênção, isso não torna essa bênção que ele recebe inválida, porque está registrado nas Escrituras que o crente pode ser cheio do Espírito Santo. Tá? Mesmo que ele use o nome batizado com o Espírito Santo, Deus entende o que ele está pedindo. Deus entende o que ele está querendo. Então o crente que acredita que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção e o crente que acredita que não é, eu penso que Deus trata do mesmo jeito, porque aquele que buscar vai receber, independente do nome que você usa. Se você busca ser cheio, se você busca ser revestido, se você busca ser batizado, todo mundo está pedindo a mesma coisa, todo mundo está pedindo mais do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Eu acho que isso que é mais importante. E que nós possamos, assim, agir, fazer a obra de Deus, mesmo que nunca tenha falado em língua. Ah, eu nunca falei em língua na minha vida. O pastor aqui na igreja ensina que tem que falar em língua para dizer que é batizado com o Espírito Santo. Não se preocupe com essa doutrina. Você quer falar em línguas? Ore, busque, mas não pare de fazer a obra por causa disso. Ah, eu não vou evangelizar porque eu não sou batizado. Ah, eu não vou visitar um doente porque eu não sou batizado. Para com isso. Para com isso. Vai lá, visita o doente, ora por ele, pede para Deus curar. Deus pode te usar com dom de cura, mesmo sem você nunca ter falado em línguas. Entende? Então não deixe de fazer a obra de Deus porque a doutrina que você acredita, sei lá, você criou na sua cabeça essa ideia que você não pode fazer a obra de Deus. Tá? Talvez não seja nem culpa da doutrina, seja culpa nossa mesmo, uma interpretação errada que a gente tem. Entende? Você viu aquela doutrina, colocou aquilo na cabeça, você estagnou. Para com isso, para com isso. Não deixe de fazer a obra de Deus. Vá em frente, pregue o evangelho, faça a obra, cumpra o seu chamado. Deus tem um chamado na sua vida e é isso que Ele quer fazer, que você possa agir na prática para o ministério, crescimento do seu ministério, para a glória de Deus, para a honra de Deus, para o crescimento do reino de Deus. A ideia é essa. Amém? Então, eu acho que eu já me alonguei bastante nesse vídeo e você que me acompanhou aí, se você for ministrar uma aula na EBD, de acordo com o nosso contexto aqui do vídeo, estou falando da nossa lição, né, se você se prender muito nesse tema, pode ser que você não consiga concluir a aula. Tá? Talvez você não consiga, talvez você pode deixar isso para um outro momento. Mas é bom você que vai ministrar uma aula sobre batismo com o Espírito Santo sempre apresentar visões diferentes e motivar os crentes a fazerem a obra. Deixar bem claro que o Espírito Santo é para todos e que todos nós devemos sim trabalhar capacitados pelo Espírito Santo e motivar os crentes a buscarem um revestimento de poder, independente de como você entende esse revestimento, tá? Que você possa buscar mais do Espírito Santo na sua vida. Encerro aqui e eu peço você que assistiu até o final para que compartilhe esse vídeo, qualquer coisa deixe seu comentário, deixe sua participação aí, deixe seu ponto de vista.
Se você concorda, se você discorda, qual é a sua visão sobre o batismo com o Espírito Santo, quais são as suas experiências e que nós possamos aprender juntos uns com os outros. Encerro aqui, a paz do Senhor, até a próxima aula.